Olá, boa tarde a todos. Uma ótima terça-feira para cada um de vocês. Que nossa terça-feira seja iluminada e abençoada. Ainda, tô colocando sempre todos os dias para vocês não esquecerem. Usem máscara, por favor. Estejam sempre com álcool em gel, tá certo? Cuidado também, use repelente sempre que possível, porque essa época de chuva e de sol é a época que está aparecendo muito mosquito. Então tá em casa, ou coloca uma calça durante as aulas, passe repelente, tá bom? Pra gente se prevenir da zika, da chikungunya e da dengue, que são doenças também que estão sendo transmitidas, não se encerrou, estão sendo transmitidas diariamente, tá certo? E o álcool em gel sempre, e lave bem suas mãos. Hoje, a nossa aula tirar sempre por aqui, tá? Então, hoje a nossa aula, vamos ver um pouco na aula de matemática sobre os números decimais, que são os décimos, centésimo e os milésimos. Para poder começar, eu vou lembrar vocês que os números são infinitos, né? Vai de 0 até infinitamente, são infinitos os números. Os algarismos vão de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para a gente ver a diferença disso daí, tá bom? E vemos aqui que os números inteiros são, quando eu digo 3 gatos, número inteiro. Eu tenho 5 sanduíches. Eu ganhei 10 chocolates, então são números inteiros. E a gente viu também os números fracionários, que são aqueles que indicam a parte inteira ou inteiro dividido em várias partes igualmente, que foram as frações que a gente viu agora há pouco no segundo bimestre. Já hoje vamos ver os números decimais, que os números decimais são aqueles números que os denominadores vão ser sempre 10, 100, 1000, 10 mil, 100 milhões, então vai ser sempre números decimais, tá? Então, hoje vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses números decimais. Então, tem aí, todo número que estiver antes, chamado de unidade, então vai estar um número antes da vírgula, vai ter sempre uma vírgula nos números decimais. O número que vier após a vírgula vai ser décimo, centésimo e milésimo. Como assim, professor? Eu ainda não consegui compreender. Então, presta bem atenção o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, 1/10 na fração vai ser igual a 0,1. Após a vírgula, a primeira casa chamamos de décimo. 1/100, após a vírgula, 0,01. E 1 milésimo, faltou um zero ali, ó. 1 milésimo vai ser 0,001. Então, ainda não consegui compreender. Então, vamos compreender mais um pouquinho. Então, vamos lá ver direitinho. Eu tenho aqui em forma de fração 3/10. Então, eu quero transformar ela em número decimal. Então, o que é que eu vou fazer? 3/10. Eu sei que o zero vai ser uma unidade, que é um número inteiro. Vírgula, sempre vai ter uma vírgula depois do número inteiro. Não é décimo? 3/10. Então, a primeira casa decimal que vai ter após a vírgula, eu vou chamar ela de décimo. Tá certo? Primeira casa decimal após a vírgula vai ser décimo. Aqui eu tenho 4 centésimos. Então, vai ser 0, que é um número inteiro, vírgula, centésimo. Quantas casas após a vírgula eu vou ter? 2. Então, não é 4, décimo, centésimo. Então, o número 4 vai estar aqui, ó, centésimo. Eu vou ler 4 centésimo. Eu sempre vou ler o último número que vai estar representando, eu vou ler a casa decimal, tá certo? E aqui eu tenho 8 milésimo. Então, é 0,10, centésimo, milésimo. Então, eu vou ler aqui 8 milésimo. Então, aqui vai estar a casa de milésimo, tá certo? Então, vou fazer sempre essa leitura aqui. Então, aqui eu tenho em forma de fração e aqui eu tenho em forma de número decimal. Quer dizer que ela é um valor menor. Mas, professora, eu tenho lá na atividade 3,4. Como é que eu vou ler isso aí? Eu vou ler lá que eu tenho 3 inteiros e 4 décimos. Então, eu vou ter como 3 inteiros e 4 décimos. E 4 décimos.
décimos. Eu sempre vou ler o último número que vai estar após a vírgula. 3 inteiros e 4 décimos. Quero representar ela em forma de fração. Como é que ela vai ficar? 3 inteiros e 4 décimos. 3 inteiros e 4 décimos. Quer dizer que eu vou ter 3 inteiros dividido em 10 partes e vou tirar 4 décimos dessa fração. Tá certo? Então, os números decimais estão sempre ligados aí à fração. Então, aqui eu tenho 3 inteiros e 4 décimos. Vou ter 3 inteiros tomados completamente e uma fração vou ter tomado apenas 4 décimos. Então, 3 inteiros e 4 décimos. Vamos ver outro exemplo? Então, aqui eu tenho 24 centésimos. Como é que eu vou transformar essa fração em número decimal? Eu já sei que o número inteiro, ele vai estar antes da vírgula. Números decimais sempre vai ter essa vírgula, que representa um inteiro, tá bom? 24 centésimos. Então, 2 dezenas e 4 centésimos. 24 centésimos. Vou ler sempre a última posição. Quando são números normais, a gente vê unidade, dezena e centena. Números decimais, a gente vai o oposto. A gente já vai da direita para a esquerda a posição deles. E os números normais que a gente lê, aqui eu tenho quanto? 324. 4 unidades, 2 dezenas e 3 centenas. Já os números decimais eu vou ao contrário, tá certo? Eu tenho 0 inteiro, 3 décimos, 2 centésimos e 4 milésimos. Que eu vou ler 324 milésimo. Eu sempre vou ler o último número que está representado aí na casa. Aqui eu tenho 2,35. Então, aqui eu tenho 2 inteiros, certo? E 35. Então, aqui eu tenho décimo, centésimo. E 35 centésimos. Sempre eu vou ler o contrário. Vai ser a minha fração decimal. Peguem aí o livro de vocês, módulo 3, tá bom? Módulo 3. E abram aí na página 3, que a gente vai fazer uma revisão da atividade. Nessa fração aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, um inteiro dividido em 10 partes. Lembrando que os números decimais vai ser sempre com o denominador. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, sempre nessa posição, tá certo? Se fosse fração normal, eu teria quanto? Um inteiro, 1, 2, 3, 4. Quantas partes foi dividido meu inteiro? 1, 2, 3, 4, 5. 10 partes. Então, se fosse para fazer em forma de fração, eu teria um inteiro e 4 décimos. Mas só que eu quero números decimais. Então, como é que eu vou escrever? Um inteiro, vírgula. Sempre terá essa vírgula. Um inteiro, vírgula, 4 décimos. Porque essa casa aqui não é décimos, não é isso? Então, eu vou ter um inteiro e 4 décimos. Aí, no livro de vocês, tem mostrando aí os exemplos, tá certo? Décimo, centésimo e milésimo, tá bom? Então, a gente vai fazer essa leitura daí. E se aqui perguntar 3, 4, 5, eu tenho aqui um inteiro, 435 milésimos. Aí eu pergunto a vocês, qual é o valor posicional do número 3? Ele é inteiro, ele é décimo, ele é centésimo ou ele é milésimo? Então, o valor posicional dele aqui é o quê? 3 décimos centésimo. Eu tenho 3 centésimos. Então, vai ser a posição que ele está ocupando aí, tá certo? Vamos responder agora a atividade da página 3, da página 4 e as demais páginas. Lembrando que todo número, quando eu for efetuar qualquer operação, que principalmente em real, que a gente trabalha os números com vírgula, eu vou sempre colocar vírgula abaixo de vírgula. Eu tenho lá 2 inteiros e 45 centésimos, mais 10 inteiros, ó, vírgula abaixo de vírgula,
e 281 milésimo. Já as frações com números decimais, eu vou efetuar sempre vírgula abaixo de vírgula, independente que os números fiquem as ordens ou não, porque são números decimais, não são números naturais, tá certo? Então, quando tiver uma adição ou uma subtração com números decimais, vai ser sempre vírgula abaixo da vírgula. Aí no número 1 da página 6 diz assim: observe o número decimal representado na fração a seguir. Aqui eu tenho um inteiro dividido em 100 partes, porque números decimais só pode ser dividido em 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. Então eu tenho um inteiro aqui dividido em 100 partes. Aí diz, que fração representa aí, em forma de fração? Então eu tirei 3 filinhas de 10, então eu vou ter quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 20, 30. Quanto? Que retirei 30 da minha fração. E meu denominador tem quanto? Tem 100. Então eu tenho 30 centésimos. Aí já pede aí, em forma de fração decimal, como é que ela vai ficar? Se eu for transformar ela em fração decimal, vai ficar como? 30 centésimos. 0, que é o inteiro, vírgula, que é o meu inteiro. 30 centésimos. 3 décimos, 0 centésimo. 3 décimos, 0 centésimo. Sempre eu vou ler o último número que vai estar aqui, a posição do último número. Mesmo o 0 não sendo nada, mas aqui o 0 já tem valor. Como é que se lê essa palavra aí? 30 centésimos. Tá certo? Então, aqui eu tenho inteiro. Aqui eu tenho décimo. E aqui eu tenho centésimo, tá bom? Então, vamos fazer a atividade aí para a gente aprender um pouquinho mais, exercitar cada numeral que tem aí. Aí lá tem lá o número 2, o dinheiro de Denise, não é isso? O dinheiro lá de Denise. Quanto Denise tem, que são 21,50 e Marcelo 25,5. Aí tá pedindo para você representar aí na casa dos números decimais quanto é cada valor. Então vamos agora treinar mais um pouquinho fazendo a atividade. Então, um beijão, boa sorte. Qualquer dúvida, pergunta no privado e Tia Adriana vai fazer uma explicação geral na hora da aula. Fiquem com Deus, não esqueçam sua máscara, ó, tá bom? Vai sair, coloca sua máscara, álcool em gel. Ainda estamos no meio da pandemia, ainda precisamos ter cuidado com o mosquito Aedes aegypti. Então vamos ter bastante cuidado, vamos cuidar da nossa higiene, da nossa saúde mental. Fiquem em casa, se cuide. Um beijão enorme e um abração virtual bem grande. Até já!